Bom, meus amigos do YouTube, você está no canal Espiritismo Explicado. Meu nome é Lazarino Barbo e hoje nós vamos atender a pergunta de uma nossa seguidora aqui do canal, a Vilma Terra. Ela nos pergunta se é possível para o médium psicofônico receber ao mesmo tempo mais de um espírito. E a segunda pergunta dela é se é normal que as pessoas sintam sofrimento e até dores físicas durante o processo da psicofonia. Vamos começar pela primeira pergunta. É possível receber mais de um espírito ao mesmo tempo? É sim, é possível. E isso é muito comum. Na nossa experiência lidando com médiums psicofônicos, muito fácil observar que existem médiums, não são todos, existem médiums cujas características possibilitam receber a influência de mais de um espírito ao mesmo tempo. É preciso entender que o trabalho de desobsessão, principalmente, onde se exercita muito a psicofonia, muitos espíritos vêm ao trabalho para receber tratamento e orientação diretamente com o médium, diretamente com o esclarecedor. Então, esta ligação do espírito com o médium psicofônico possibilita a ele quebrar o monopensamento do espírito doente. Ele passa por naquele momento em que o médium está na mente do espírito, o espírito também está na mente do médium e há um intercâmbio de forças espirituais ali dentro, sem que se precise sequer falar alguma coisa. Só o fato desta ligação já é um tratamento espiritual importante para o espírito desencarnado que está em estado de sofrimento e muitas vezes aprisionado dentro do processo do monopensamento. Então, existem aqueles que vêm para receber a orientação, que são aqueles que são atendidos pelos médiuns esclarecedores, pelos trabalhadores que fazem o esclarecimento, que conversam com os espíritos. Consequentemente, esse trabalho de esclarecimento ajuda o espírito a intensificar o processo de despertamento do espírito para uma realidade que não é aquela criada pela mente dele e a qual o aprisiona no plano espiritual durante muito tempo em regiões de sofrimento. Mas existe uma quantidade ainda maior de espíritos, porque se você observar nos trabalhos mediúnicos, que ainda tem a comunicação com os espíritos dessa maneira, grande parte dos espíritos que têm a oportunidade de chegar nos médiuns e ter um processo psicofônico é pequena quantidade, não é muitos espíritos. Até porque os médiuns psicofônicos são poucos em relação à grande necessidade dos espíritos. Você tem um trabalho mediúnico, muitas vezes, centenas de espíritos precisando de assistência e você tem ali poucos médiuns psicofônicos e poucos médiuns esclarecedores. Diante disto, tem uma quantidade ainda maior de espíritos que vão ao trabalho para receber apenas a energia do trabalho. É como se fosse um despertar. Ele recebe uma energia diferente daquela cuja frequência o mantém aprisionado à região de sofrimento. Então ele recebe uma carga de energia intensa. Imagine, é como se alguém estivesse na escuridão e de repente você acendesse uma luz muito forte perto dele e ele já não está mais acostumado com a luz. Então aquela luz forte que acende perto dele faz ele abrir os olhos e olhar para o ambiente onde ele está e perguntar: o que eu estou fazendo aqui? Sabe? É mais ou menos isso. Só que essa luz nem sempre é uma luz no espectro luminoso. É uma energia no espectro das vibrações eletromagnéticas superiores que faz com que haja um despertar daquele sintoma, daquela situação que o aprisiona ali no plano espiritual inferior. Muitos espíritos recebem o tratamento sem incorporar, mas alguns passam por essa experiência. E alguns médiums que são mais sensíveis têm a condição de captar ao mesmo tempo a vibração de diversos espíritos desses que vão ao trabalho para receber assistência. Eu estou falando aqui do processo do trabalho dentro de um centro espírita, mas mesmo nas situações em que a situação de médiuns que ainda não tiveram oportunidade de chegar até o centro espírita, você observa que quando essa pessoa chega no centro espírita e vai receber assistência, pode estar acompanhado e sob a influência
de diversos espíritos. Eu estou falando aqui agora do processo de obsessão, onde muitos médiuns, sem nem saber que são médiuns, são levados ao centro espírita e ali são objetos de tratamentos, e quando vai receber tratamento, é observável que ele está com ligação e sob influência de diversos espíritos. Isso é muito comum. Não são todos os médiuns que têm essa percepção, mas uma grande maioria tem sim esta percepção de estar recebendo ao mesmo tempo mais de um espírito. A segunda pergunta é sobre se é possível receber ou sentir sofrimento durante a psicofonia e até dores físicas. É perfeitamente possível. E mais uma vez volta-se à situação de ter que analisar a característica individual de cada médium. Os livros escritos sobre a mediunidade, inclusive os livros escritos por Allan Kardec, o livro dos médiuns, né? E os livros escritos por André Luiz, eles traçam como se fosse uma linha geral de como a mediunidade se processa e qual é a posição do médium diante destas situações. Mas quando você vai observar no dia a dia, eu observo a mediunidade já há 44 anos. Eu tenho 44 anos de dedicação ao trabalho espírita e sempre lidando com trabalhos de desobsessão. Nesta observação, todos os médiuns têm características diferenciadas entre si. É como se fosse um processo onde a mente do médium, as crenças individuais do médium entram no processo e cria-se a partir daí características individualizadas. Então cada médium tem a sua característica individual. E nesta individualização, você observa que existem médiums muito sensíveis, que têm uma capacidade de somatizar a influência do espírito e provocar nele desconfortos terríveis, como dores físicas, que na realidade é preciso que o médium entenda que aquela situação de desconforto, de dor, de sofrimento, não é dele, é do espírito comunicante. Ele traz uma carga emocional sofrida. Nesta carga emocional estão inseridos dores, sofrimentos diversos, processos de degeneração física muito intensos, e ele passa temporariamente para o médium todos esses desconfortos. Nesta situação, é preciso que o médium esteja sempre mais preparado, sempre esperando que aquilo aconteça, para que ele equilibre a sua mente, que ele use a respiração, porque a respiração lenta e profunda, ele equilibra as energias do médium, ele equilibra todas as forças magnéticas do perispírito, fazendo com que o perispírito, através da respiração, se energize. E nesta energização, ele se impõe energeticamente ao espírito comunicante, que vem completamente desequilibrado e muitas vezes portando muito sofrimento e muitas dores. É possível sim, para as duas situações. Existem médiums psicofônicos que não têm este aprofundamento vibratório a ponto de sentir grande ou com intensidade aquilo que o espírito está sentindo, mas tem outros não. Aliás, essa situação de sentir o que o espírito está sentindo com toda intensidade, normalmente, quando o médium não conhece o espiritismo, é uma pessoa que desenvolveu a mediunidade longe dos conhecimentos espíritas, o que leva esse médium muitas vezes a ir para o hospital. Ou para o psiquiatra, porque ele passa a sentir durante o dia sintomas que o levam a crer que agora ele está doente. Ele sente dor física, ele sente desconfortos terríveis, ele sente palpitação. Se o espírito morreu de infarto, por exemplo, e ainda sente a dor física no coração, ele vai sentir essa dor como se estivesse infartando, com falta de ar e todo o conteúdo. Ele vai esfriar as mãos, vai suar, como se ele estivesse infartando. E quando ele chega no médico, ele não tem nada, porque agora ele está sob a influência de um espírito doente e eles têm uma sensibilidade aguçada, e por conta dessa sensibilidade aguçada, ele parte para sentir exatamente o que o espírito está sentindo. Essa foi a nossa resposta, que é para você e para todos os nossos amigos do YouTube. Se você não ficou satisfeita, anota lá o complemento da pergunta, que nós teremos o máximo prazer de te atender. E a todos vocês que quiserem interagir conosco, comentando sobre os vídeos, escrevendo perguntas ali, que nós tentaremos responder na medida do nosso conhecimento. Muito obrigado. Se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Muito obrigado.